Eu, particularmente, é que eu não sou muito assim de prova, né? Para mim, prova é indiferente, porque a prova é você que auto se avalia, não é eu me avaliando, é você. Então, assim, eu faço um questionário, né? Uma prova, em cima do conteúdo que eu dei e vejo se vocês absorveram o conteúdo, né? Mas, na verdade, assim, é mais para vocês. Agora, esse sistema que tem aqui, só um minuto. Esse sistema que tem, eu acho meio falho, né? Porque você abre a prova no notebook e a matéria no celular. Então, assim, fica muito fácil, né? Ou você abre a prova no celular e a matéria no notebook. Dá para o aluno fazer uma prova com consulta, né? Diferente da sala de aula, né? Que você está lá, você dá uma olhada, o aluno já não vai ter tanto acesso. Mas é indiferente, né? Eu não ligo muito, porque eu me preocupo o aluno assistir a aula, ele estar presente na sala de aula, ele participar, ele entender a matéria, ele compreender, ele não sair com dúvida. Então, isso que eu prefiro. Não uma prova, mas a prova tem que dar, porque a legislação, o Ministério da Educação exige, a Delegacia de Educação exige, então tem que dar. Mas eu não me preocupo muito com prova. No entanto, na pós-graduação, nós damos prova em grupo. Na pós-graduação, lá da Faculdade de Medicina do ABC. Nossa prova lá em grupo. Pego a sala, tem quantos alunos? 40. Ó, faz aí. 8 grupos de 5. Ou faz 10 grupos de 4. Ou 4 grupos de 10. Faz aí. Junta vocês aí. Então, eu dou prova em grupo por quê? A prova em grupo eu posso elaborar uma questão um pouquinho mais caprichada, vamos dizer assim, só que todos acabam pensando. Então, vocês acabam debatendo a prova. Então, fica assim, fica uma dinâmica. Às vezes, o aluno está com uma dúvida na hora da prova e o colega que está fazendo a prova com ele consegue esclarecer essa dúvida na hora que vocês estão fazendo a prova. Então, vocês conseguem interagir, debater um com o outro. Eu acho muito mais viável, né, no meu ponto de vista. Aí o aluno fala, professor, prova com consulta. Não rola prova com consulta, porque é cópia. Vou dar a questão, você vai abrir o livro, vai olhar, vai copiar. Então, também não. Então, por isso que eu não ligo muito para a prova, né? Pode ver que minhas provas não são difíceis. Pode ver que é uma prova bem simples. Os testes são simples. Não é aquele teste que apavora, pega rodapé, nada disso. Deixa eu tentar aparelhar aqui, né? A última aula do semestre. Professor, antes de Oi. deixa eu aproveitar para perguntar dos estágios, que Pode amanhã perguntar. e aí eu fiquei com uma dúvida. Ontem, na hora que eu fui ver, só para ajustar os parâmetros da formatação, estava escrito lá que tem que ter 4 folhas o relatório, é isso mesmo? Não, na verdade, você pode passar um pouquinho, né? Não necessariamente 4, pode ter 5, 6. Então, assim, lá a gente coloca capa, contra capa, folha de rosto, sumário. Então, só aí já dá umas 3 páginas. Mais a introdução, mais o comentário. Então, assim, seria 4 páginas, sem contar essas 3 primeiras páginas, entendeu? Sim. Porque, Aí assim... pode falar. tem que ter, tipo, o relatório tem que ter no mínimo 4 páginas? Pelo menos. Tá. Porque, assim, se eu não coloco, determino o mínimo 4 páginas, concordo que o aluno pode fazer... Em uma página, ele pode fazer tudo. Não, uma página só não dá, né? Mas o meu deu, tipo, 3 páginas, Tá aí... bom, tá bom.
3 páginas, mais a capa, contracapa, folha de rosto, sumário, é um relatório. E a última página você coloca assinaturas, pronto. Tá. E aí, referente ao que a gente já te mandou. Isso. Eu preciso. Então, eu não preciso imprimir ou eu imprimo aquilo e te levo? O que você me mandou, Que eu te mandei por e-mail. Tipo, aí eu junto as tudo aqui. atividades, Isso. não precisa. Pelo amor Tá. de Deus, Nossa Senhora. Já pensou? Eu tenho 85 alunos. Tem turma que tem 2 estágios. Cada estágio tem uma média de 6 atividades, vamos dizer assim. Então, dá 6 com mais 6, 12. Mais o relatório, de cada um, dá 14. Multiplica por, vamos pôr assim, multiplica por 50. Dá 6 vezes 4, 20, vão 2, dá 700 documentos. Não, pelo amor de Deus, é só um relatório. E ainda você viu que nós pedimos uma via só. As atividades que você mandou, eu arquivei. Caso venha precisar, eu puxo no meu banco de dados. Por quê? Para a faculdade vai o relatório final. Por isso nós pedimos um relatório final referente a todas as atividades que vocês fizeram. Por quê? Caso o aluno não fez a atividade, ele não vai ter como fazer o relatório, porque ele não vai saber. Tá. Agora, como você fez a atividade, se você pegar o relatório, vai ter tópicos do relatório que vai estar relacionado à atividade que você desempenhou. Então, se você não fez a atividade, você não sabe responder aquele tópico do relatório. Entendeu? Tá. Mas você manda o relatório uma única via. Então tá bom. Então não era só para ter certeza disso. Nossa Senhora, pensou? Eu tenho 6 alunos. Se cada aluno me mandar 6 atividades impressas e mais o relatório, não vai ter lugar para guardar o documento. Vai ter mais de 1000 documentos. Ia ficar gigante. Não, só um relatório. Ia ficar gigante. Que nem eu estou aqui com 2 pilhas de relatórios do semestre passado, que eu vou levar para a faculdade lá. Já vou deixar lá na coordenação e falar, olha, bom proveito. Já tem bastante coisa aqui. Porque, na verdade, a pandemia atrapalhou muito, porque as atividades ajudaram vocês? Pô, ajudou, né? Você vai, faz a atividade, manda no meu e-mail, faz um relatóriozinho final, pum, chupetinha no mel, mamão com açúcar. Mas se você tem o estágio no campo de estágio, é mais prático. Porque você preenche 2 documentos só simples, aquele termo de compromisso de estágio e o ficha de acompanhamento. Matou. Aqueles 2 documentozinhos, fácil, simples, rápido. E um relatório pronto. Fica muito melhor, né? Aí você faz o campo de estágio, você programa seu horário, você vê a data que você vai, aí eu só marco assim, ó, tal dia, no final do semestre você me entrega o relatório e esses 2 documentozinhos preenchidos pela empresa que você deu o estágio. Acabou, fica fácil. Agora, as atividades, assim, toda semana mandar uma, porque tinha muita atividade, né? Ver que vocês demoraram 1 mês e meio, 2 meses, porque toda semana você mandava uma. E tinha atividade que tinha atividade A, letra A, B, C e D. Atividade B, letra A, B, C, D. Então, você tinha 8 atividades. Você manda uma por semana, dá 8 semanas, 2 meses. Então, assim, é meio complicado, né? Vamos ver se agora esse semestre aqui muda, né? A pandemia libera. Eu acho que não, né? Mas. Eu acho que não. Eu acho que vai continuar do mesmo jeito, porque só está aumentando os casos. Não tem vacina. Vacina. Virou uma bagunça. A vacina acabou virando uma bagunça. Que nem, fugindo um pouco nessa aula, eu não sou lulista. Eu não sou eu acho que polícia, eles estão lá só para mamar o dinheiro e não fazem nada. O país está do jeito que vem. Sério, lá dentro o país consertava país rico. O microfone tá. Infelizmente só tem ladrão. Fala, professor. Por quê? Oi? Tá cortando muito a sua fala. Tá, e deixa eu ligar e desligar o microfone. Vamos ver se agora melhora. Então, assim,
país muito corrupto, e você com redução de jornada de trabalho, porra, as coisas só aumentavam. Você ia no mercado, aumentava de um dia para o outro. A gasolina chegou no preço que chegou. Então, você vê, ocupação calamitosa, decadente, todo mundo parado em casa, sem trabalhar, sem receber, de vez o governo segurar preço, não, ele deixou correr solto. Aumentou o botijão de gás, aumentou carne. Então, assim, você vê que é um país que ele não tem óleo. Agora tem uma CPI da pandemia. Olha que absurdo. Os caras estão montando uma CPI porque teve roubo na pandemia. O país morrendo de tanta gente, eles fazem uma CPI porque teve roubo. Então, assim, é um país assim, os governantes são uma cambada de bandido, ladrão, não tem jeito, esse país não endireita, não vai endireitar nunca. Enquanto não entrar alguém lá de peito e pensar pelo povo, esse país vai ficar do jeito que está. O rico vai continuar mais rico, o pobre vai continuar pobre e o classe média vai ficar pobre. Porque não tem como, é impressionante, né? Então, eu não sou petista, não gosto de política, mas eu acho que se o Lula tivesse no comando, não sou petista, eu acho que o país não faltava vacina. Que nesse ponto, ele era bom. Eu acho que ele ia bater de peito, ir para cima e ter vacina para todo mundo. Não fazer o que o Bolsonaro fez. Ah, é uma gripezinha básica, é uma gripezinha. A mãe dele está com a Covid agora. Vamos ver, né, presidente, se agora a gripezinha vai livrar sua mãe ou não, né? Porque dependendo do Covid, mata. Nós já estamos vendo que é uma doença, é um vírus que mata. Ele não tem jeito. Se ele não mata, ele deixa sequelas graves em alguns pacientes, né? Vamos dizer assim, a grande maioria. Então, eu acho que nesse ponto, se tivesse o Lula, né? Não é que eu não sou petista, eu acho que ele bateria de peito e chegava nos caras e falou: eu quero a vacina e vamos para cima. Porque nesse ponto, eu acho que ele conseguiria mexer. Não fazer o que esses governantes fizeram. Eles brigavam por causa de vacina, não entrava num acordo, virava uma bagunça e não tem vacina. O país está numa situação assim que quem tomou a primeira dose, em alguns casos, não tem prazo para tomar a segunda dose. Por quê? Porque a segunda dose foi aplicada num pessoal de primeira. Olha só que doideira. Então, a coisa tá bem complicado a vacina, né? E não tem vacina. Falaram, vamos vacinar até o final do ano. Eu acho que não. Porque bagunçou tudo. Primeiro eles começaram com, vamos vacinar gestante com doenças como lá. Parou. Não vacina mais. Oxe, porque não tem a vacina. O problema tá esse, não tem a vacina. O negócio está tão assim, eles bagunçaram de um jeito que eles se perderam no controle. Que nem, vamos vacinar professores acima de 47 anos. Tá, e o restante? Não, o restante não vacina. Tá, então você está fazendo o quê? Numa escola, numa faculdade, não tem professor acima de 47 anos, só tem professores mais jovens. Que nem eu tenho 53. Já estou velhinho, passei dos 47 faz tempo. Mas nós temos professores tipo José Ande, o próprio Rogério, eles têm uma faixa de idade de menos de 47, que nem a Aline. Eles não vacinam, não, o Silvio vacina. Então, assim, tá, o restante não ajudou em nada. É tiro no pé. Então, assim, é complicado. Eu não sei onde vai parar. Não sei, que nem vocês estão com aula remoto aqui, ó. Acesso remoto é igual presencial? Não é. É mais cômodo? É, porque você está na sua casa, sentado no sofá, ou na cozinha, ou no seu próprio quarto, confortável, levanta, tem um banheiro ali, um cafezinho, acaba a aula, você não precisa se deslocar, pegar o ônibus, correndo para o trabalho. Então, você está numa situação mais confortável. Só que o presencial é o presencial, né? Nada como você estar ali e trocar informações tete a tete, né? Então, é isso que eu acho.
que nem para nós, que somos professores, eu não gosto desse home office aqui, do EAD que eles falam, né? Eu gosto do presencial, olhando para a cara do aluno, interagir, puxar uma pergunta, porque quando você está aqui, você está oculto. Agora, quando você está pessoalmente, você encosta no aluno, e aí, o que você acha? Aí você pega, pô, o que você acha da resposta dele? Então, assim você vai interagindo. Então, fica uma aula mais dinâmica. Assim, no remoto é meio robotizado, né? Mas é uma forma de a gente ter que dar a aula, vocês não perder, e nós continuar fazendo o conteúdo andar, né? Porque já pensou ficar um ano parado? Você não pode ficar um ano parado na vida. Aí é um ano a menos, ou seja, um ano a mais é dinheiro que você precisa trabalhar. Todo mundo está vendo pareamento aí? Ou não? Sim. Mas eu não estou. Só que a tela tá preta. Dá para ver o seu cabeçalho, mas a tela tá preta. Não tem uma tela. Então, gente, o Teams está dando esse problema comigo. Ontem aconteceu a mesma coisa. Eu estou aqui, minha internet não cai. Pode ver que o WhatsApp meu continua. A minha internet, na hora que eu vou mudar, ele cai o sistema. Aí eu tenho que entrar no link de novo. Pode ver que não é problema da minha internet, porque conforme eu volto com todos vocês. Se minha internet caísse, na hora que eu voltasse, não ia ter ninguém na sala. Vocês iam ter que acessar tudo de novo. Então, o problema é desse Teams mesmo. Tinha que mudar, professor. Tinha que ver para sair, mudar para outro programa. Porque esse Teams acho que é o pior que tem, meu. Até o do Google é melhor do que esse. Então, ele cai. Do nada, eu tô aqui, aí eu falei, vamos entrar. Eu cliquei para abrir a aula, ele caiu. Ontem acontecia isso direto comigo. Só que a minha internet não cai. Por quê? Porque quando eu volto, que nem eu voltei agora, vocês viram que eu voltei, ó, tá todo mundo na sala. Minha internet não cai, eu tenho 240 mega aqui em casa. É o máximo da Claro que eu fiz. Eu falo, eu quero a velocidade maior que você tem. 240 mega. Só que esse tinha, ó, ele não parei, ó. Eu tenho que voltar aqui, ver se minha aula tá aberta, bonitinho. Aí eu vou, coloco aqui, ó, compartilhar, ele não compartilha, ó. Área de trabalho, janela. Aí, ó. Ele não faz o compartilhamento da tela. Vamos ver se faz agora. Ah, agora fez, ó. É muito ruim, mas ainda última aula, graças a Deus. Vamos torcer para o AVA funcionar semana que vem, né? Que é outro problema, principalmente no horário de prova, né? A prova está na unidade 1, seção 1. Vocês olham lá que está lá a prova. 10 testes bem fáceis. Eu parei aonde? Aqui em entrevista, né? Eu estava falando do... Apareceu para vocês? Sim. Vamos ver se muda. Eu estava aqui, etapas e atividades, aí eu vim, falei dessa entrevista, né? Essa primeira aqui. Agora vamos para a segunda aqui, né? Dando continuidade. Ali, ó, definir os pacientes que serão entrevistados, obter dados relativos, né? Informação demográfica, informação de onde ele está, o estado geral, incluindo alimentação, se faz atividade física, histórico social, histórico clínico, histórico farmacoterapêutico, se ele fez algum tratamento, né? O histórico do agravo à saúde atual. Então, você faz essa entrevista com o paciente para você pegar as etapas, né?
do atendimento, né? A entrevista, geralmente oral, deve ser organizada, profissional, objetiva, confidencial e privativa. É aquela anamnese que você faz, né? Aí depois que você fez essa entrevista, a gente vai ter os formulários, né? Você tem os formulários para preencher. Caso não mude o slide de vocês, vocês me avisam, hein? Então, você tem os formulários. Olha lá, o objetivo da utilização de formulários, ó, antes e durante a entrevista, é com o paciente, é facilitar e organizar o processo de obtenção de dados, aumentando a probabilidade de se conseguirem informações úteis do paciente. Ó, um formulário adequadamente planejado inclui espaço para... Ali, ó, nós falamos anteriormente, ó, dados demográficos, queixas e sintomas, indicando eficácia do tratamento e eventuais reações adversas ou condições não tratadas, que exigirão intervenção. Então, esse formulário você faz para você obter dados do paciente, para você ter o quê? Um retorno positivo ou negativo. Aí você sabe se o medicamento está sendo eficaz ou não no tratamento. Então, você tem esses formulários para preencher. Aí está aqui, ó. O preenchimento do formulário pode ocorrer em duas formas. O paciente inicia o preenchimento, que é revisto com o farmacêutico durante a entrevista. Então, você dá para o próprio paciente preencher. Ou o farmacêutico preenche durante a entrevista. Aí você vê a forma que você acha melhor. Embora os formulários sejam bastante úteis como apoio ao farmacêutico, durante a entrevista, exige um grande risco de que eles interfiram no processo de ouvir o paciente. Que às vezes o que acontece? Você dá para o paciente preencher, ele preenche e você não ouve ele. Por quê? Não dá uma lógica você dar o formulário para o paciente preencher, ele preenche tudo, aí depois você começa a perguntar para ele. Aí ele vira e fala para você, mas eu já escrevi aí, eu já preenchi aí, para que eu estou repetindo de novo? Então, aí já dá esse risco de interferir no processo, que às vezes o paciente não fala, não, já preenchi o formulário, tá aí, olha aí. Aí você tem que ler o formulário. Então, aí, cavado. É interessante você perguntar para o paciente, porque aí você vai interagindo com ele, né? Porque às vezes você sabe, paciente é paciente, né? Você tem cada um, você tem a sua forma de interpretar o estado psicológico. Tem paciente que é mais simpático, tem paciente que fala mais, tem uns que é fechado, tem uns que são grosseiro. Então, assim, tem vários tipos, né? Então, tem um exemplo aí, ó, dessa entrevista. Um exemplo, ó. Joana Souto, ó, cerca de 35 anos, peso adequado à altura, apresenta-se ao farmacêutico com cefazodona, comprimido de 150 mg, é o Serzone, 2 vezes ao dia. É um medicamento para tratamento de rinite, bronquite, essas coisas. Isso, adquire um frasco de oximetazolina, spray nasal. Se eu não estiver enganado, oximetazolina é o Aturgil. Não há nada em seu comportamento que sugira, não tem nada no comportamento que sugira algum problema. Ela pode tomar medicação, espirrar no nariz, que não tem problema nenhum. Esse é um exemplo, né? Que você usa ali, né? Aí tem um outro aqui, ó. Na hora de você receber o paciente para fazer a entrevista, para você passar a medicação, ó. Receber o paciente, ó. Cumprimentar, apresentar-se, sorrir, perto de mão, explicar rapidamente o que é, para que serve e como se desenvolve a entrevista e demonstrar receptividade. Isso é muito importante. Por quê? Porque, assim, uma boa simpatia, um sorriso e um bom atendimento cabe em qualquer lugar. Às vezes o paciente vem com 2 pedras na mão
já com aquele intuito de descontentamento. Aí a forma que você está tratando muito bem ele. Se ele começar a maltratar, você fala, mas como? Estou dando atenção, não tem motivo para você ficar desse jeito. Então aí ele perde a estribeira, né? Então ele fica assim, meio sem ação. Ele fica meio deslocado no momento. Então ele já vai com outro pensamento próximo de você, né? Principalmente na segunda vez que ele voltar, né? Então tá ali, ó, farmacêutico. Senhora Joana, ó, antes de encerrar, gostaria de fazer-lhe mais uma pergunta. Nesta farmácia oferecemos um atendimento diferenciado e queremos ter certeza que os remédios que a senhora está tomando estejam funcionando de forma correta e que todas as suas condições estejam sendo tratadas. A senhora tem alguma dúvida ou problema em relação aos seus remédios, ou condições médicas? Aí ela responde, esse é um exemplo. Em geral, estou bem, mas minhas alergias me incomodam bastante. E nem sempre consigo respirar bem. Então, ela deve ter asma, bronquite, reação alérgica, rinite, porque ela está usando o Aturgil, né? Aí o farmacêutico. Nesse caso, a senhora tem algum tempo disponível para responder algumas perguntas? Preciso de algumas informações a seu respeito e sobre os seus remédios, para que eu possa ajudá-la da melhor forma possível. Quem sabe existe algo que eu possa fazer para melhorar a sua respiração? Vai demorar uns 10 minutinhos. Aí ela responde, acho que eu tenho esse tempo. Estou me sentindo realmente incomodada com a minha respiração. Então já começa um bate-papo aí. Aí você coloca ali, ó, conduzir o paciente ao consultório. Atitude firme, mas não ameaçadora. Afirmativo ao invés de interrogativo. E considerar insegurança do paciente. Então você tem que ir com aquela firmeza, com o intuito do paciente sentir uma segurança, ele saber o que você vai fazer. Você não pode deixar dúvidas para ele, porque até então ele aceitou em responder e aceitou a esperar a mudança que vai ter. Então aí você tem que mandar ver. Isso aí é na farmácia clínica, hein? Que às vezes tem, que nem eu estava essa semana na farmácia do Rogério e a menina foi para uma moça lá, uma gestante. Ela consegue aferir minha pressão, porque eu não estou muito bem, estou gestante de 6 meses. E eu acho que minha pressão. O Rogério era o coordenador do curso. Começou para ele, falou para ela: isso aqui é um questionário dessa farmacêutica. Como eu estou afim de sua pressão, é muito importante ter esse questionário. Eu vou preencher, você assina, eu faço uma cópia para você ter, levar para sua médica, falar para ela que hoje, no dia de tal a tal hora, a sua pressão estava tanto por tanto. Aí, caso você precisa fazer um acompanhamento, você vem aqui todos os dias. Eu vi que a paciente ficou muito satisfeita. Eu falei, faz isso aí. Eu ainda perguntei para ele, falei, mas faz isso aí. Ele falou, não, isso aqui é assistência farmacêutica que eu resolvi fazer. Eu falei, eu quando eu fiz a pressão que tem do lado lá, próximo da farmácia, eu falei, não, aqui eu faço, porque como eu estou isolado aqui, é importante você ter esse documento, né, registrado, ela estava gestante, então isso é uma assistência farmacêutica. Eu achei legal. E tá aí, ó, e o farmacêutico, ó, inicialmente gostaria que me acompanhasse realmente necessário, porque quando você fala consultório, o paciente já fica meio cismado, né? Não podemos conversar aqui mesmo, olha lá. Aí assim, ó, não, no consultório podemos conversar mais tranquilamente, sem interrupções. Além disso, eu tenho que anotar seus dados em alguns formulários. Por aqui,
por favor. E vai. Aí inicia a entrevista. Está confortavelmente instalados. Detalhar o que acontecerá durante a entrevista, se necessário explicar o que é assistência farmacêutica, porque é necessário coletar informações de como estas informações serão utilizadas e guardadas, informar a provável duração da entrevista, verificando a disponibilidade. Então, você tem que fazer tudo isso aí. Você vai falar, pô, mas que demora? Mas não demora, a coisa é rápida. Essas entrevistas é rápida, não tem, assim, tanto problema. Eu vi também, que nem um exemplo que eu tive lá do Rogério, foi bem rápido. Ele aferiu a pressão, demorou o quê? 5 minutos, que ele aferiu ali, mais uns 2, 3 minutinhos para ele preencher ali, muito rápido. Utilizar a linguagem adequada. Isso é importante da farmácia. Inclusive, tem uma lei até que eles têm que mudar a bula dos medicamentos, né? Colocar uma linguagem que o paciente possa entender. Então, na hora que você for usar a linguagem, não só na farmácia clínica, for falar com alguma pessoa, algum vizinho, algum tio, algum primo, use uma linguagem adequada. Assim, um tom amável, profissional, colocar as perguntas com naturalidade, garantir que o paciente sinta-se à vontade durante o processo, observar a linguagem corporal, tanto do paciente quanto do farmacêutico, formular perguntas abertas, assim, quem, o que, onde, quando, por quê, para ficar mais fácil dele responder. E assegurar-se de que o paciente tenha tempo para responder. Então, assim, você tem que ser o mais prático possível, tem que ser o mais simples ao mesmo tempo e objetivo. Para ficar um negócio dinâmico, fácil e não cansativo, né? Perguntas, ó. Iniciar com perguntas gerais e prosseguir com questões mais específicas. Ali, ó. Utilizar uma lista de perguntas. Eventualmente, solicitar maiores esclarecimentos do paciente. E manter o foco no paciente. Utilizar linguagem compatível com o nível cultural e socioeconômico do paciente. Isso também é muito importante, a linguagem compatível. Porque às vezes você pega um paciente que ele é humilde, que ele é, assim, mais simples. Se você começar a falar muito técnico, ele vai entender nada. Ele não vai entender nada. Ele não vai conseguir responder o que você está perguntando. Então, se você vê que ele é um pouco mais humilde, você fala com um termo assim mais claro. Se você vê que ele é um pouco mais cultural, que ele tem uma classe social mais alta, então eles têm uma vivência, eles têm mais informações, porque as condições deles é diferente, aí você pode falar de uma forma diferente. Agora, dependendo do paciente, você fala de uma forma mais simples, que você acompanhe o nível cultural dele. Às vezes, lá na farmácia, eu tenho que falar em gíria com alguns que entram. Porque ele entra falando gíria. Então, eu acabo falando na gíria também. Por quê? Para manter o mesmo nível. Porque aí ele se sente à vontade. Aí vai virar para você, porra, esse cara é da hora, meu. Ô, você é o cara. Então, assim, agora entra um cara engravatado, você fala, ô, você é o cara, mano. E aí, qual que é a parada aí? Vamos resolver o BO. O cara já vai olhar com outros olhos. Então, assim, fala, porra, que profissional, hein? Olha a linguagem dele. Então, você tem que saber, assim, dividir essa coisa. Porque tem muito isso aí em balcão de farmácia. Principalmente, balcão de farmácia, você atende tudo quanto é tipo de gente. Desde o mais pobre até o mais rico. E você filtra pelas vestimentas, às vezes. Você bate o olho na vestimenta, você fala qual que é o nível sociocultural dele. E aonde você vai saber administrar a medicação. Se você vai dar... Deixa eu só salvar uma companheira aqui. Quer ver o link cair? Deixa eu ver aqui se eu consigo.
Espera aí, gente. Vamos lá, vamos salvar a amiga aqui. Aí, já mandei, vamos ver se ela entra. Então, a melhor linguagem que tem é essa aí que a gente tem que fazer, né? Porque em cima caí, mas voltei, né? Vamos parelhar de novo o nosso conteúdo aqui programático. Oh, maravilha! Pô, ele não parei, né? Puta que pariu, velho. Que cacete de programa. Nossa senhora, é um lixo. Olha lá, não vai. Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar esse, vamos ver se vai. Vamos carregar aqui no sistema, vamos ver se vai. Porque ele não quer compartilhar. Então, ali é o que nem eu estava falando, nós temos que ter um termo, às vezes, adequado conforme o paciente. Porque, conforme o cliente, né, no caso, senão fica assim, fica difícil, né? A gente acaba se complicando, né? Apareceu aí para vocês? Apareceu. Agora aparece. E nessa aqui, todo mundo está vendo aí, né? Utilizar uma linguagem compatível com o nível cultural e socioeconômico do paciente, né? Isso é bastante importante.
perguntas, exemplo, em relação a sintomas. Qual a localização do sintoma? Como é o sintoma? Há quanto tempo? Com que frequência ele aparece? Como começou? Melhora? Piora? Que outros sintomas você tem? Ó? Em relação à farmacoterapia, ó, para que seu médico lhe informou que serve essa medicação? Como seu médico lhe disse para usar a medicação? Quais resultados o senhor lhe disse que essa medicação vai te trazer, né? Traria. Então, assim, essas perguntas é importante, porque às vezes o médico passa o medicamento e não faz efeito para o paciente, né? Às vezes até acontece com nós. Você vai, pega um medicamento que você toma, às vezes não faz efeito. E às vezes você pega outro que faz efeito, né? Então, assim, é complicado, né? O organismo, ele reage, às vezes, a uma medicação e não reage a outra, né? Que nem, tem pessoas que falam, nossa, eu tomo Torcilax, nossa, minha dor sai na hora. Agora, o Tandrilax, para mim, já não resolve nada. Só que o Torcilax e o Tandrilax é a mesma fórmula. É os mesmos componentes. Só que um é da Xê, o outro é da Torcilax, se eu não estiver enganado, é da Neoquímica. União Química, não lembro. Não, Teuto, eu não lembro. Alguém lembra aí de onde que é o Torcilax? É Neoquímica? Professor, mas aí não entra também, tipo, aquele negócio do fator psicológico? A pessoa, ela acha que é uma medicação diferente, por acreditar nisso, ela, não fez efeito, tem que ser o Torcilax. Entra. Então, entra um pouco psicológico de algumas pessoas, que nem algumas pessoas o psicológico atrapalha. Na verdade, esse psicológico entra. Ah, não vai fazer efeito. Que nem. Eu não trabalho muito com psicológico, que nem no meu caso. Eu tomo Codex, às vezes. Tomei não. Minha mãe tem, eu falei, me dá um Tilex aí. Eu tomo Tilex, eu adoro, que nem eu tô com a tendinite. Ainda, né? Só que deu uma melhoradinha tal também. Eu já me droguei pra cacete, né? Nossa senhora, só falta tomar Tramal, que eu tô louco pra comprar o Paratã e não tô conseguindo ainda. Eu tomo o Tilex, não resolve. Eu tomo Tramal, é outra medicação diferente. Até resolve legal. Mas assim, o Tilex, para mim, a codeína não faz efeito. Então, nem preciso tomar como analgesia. Agora, sim, eu tomo Tanderalgin da Delta, olha só, similoso da Delta. Tanderalgin, que é a mesma fórmula do Tandrilax. Tanderalgin resolve legal a minha dor. Então, assim, é estranho, né? Porque você toma algumas medicações, que nem Dorflex, para mim, não resolve. Toma Advil, já cheguei a tomar uma vez Advil quando eu estava com dor na coluna. Aquele Advil cápsula gelatinosa, não faz muito efeito. Então, assim, tem o lado psicológico e tem o lado da interação medicamentosa com o organismo. Tem organismo que se adapta bem. E tem organismo que não se adapta, que aquela medicação se adapta com outra. Eu não sei, assim, explicar por que tem pessoas que usam o Tandrilax faz efeito e tem pessoas que usam o Torcilax não faz efeito. Sendo que a fórmula é a mesma e a composição é a mesma. Diclofenaco, relaxante muscular, lá, carisipoprodol, aquelas coisas todas. Mesma concentração. Um faz efeito, o outro não. Isso eu não consigo explicar. Deveria, então, ter um problema de qualidade do medicamento, porque se a composição química é exatamente a mesma, a dosagem é a mesma. Então, eu também acho que a qualidade dele está errada. Né? Eu também acho que é a qualidade. Mas uma vez eu fui e falei isso para um paciente, que era a qualidade, ele virou e falou assim para mim, você está louco? Esse laboratório é excelente. Imagina que a qualidade é perfeita esse laboratório, que na época era da Teuto. Falei, nossa, o que é isso? Se esse laboratório fosse ruim, ele não fazia propaganda, não fazia mídia. Esse laboratório é excelente. Você já tomou medicamento tal desse laboratório? Eu falei, não. Então, ele é super eficaz. Não tem nada a ver com o que você está falando. O paciente falou assim para mim.
Eu falei, não sei, pode ser. Aí depois desse dia, eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero que se dane, tá? Ó, qual que você quer? O Tandrilax ou o Torcilax? Ah, o Torcilax eu me sinto melhor. Toma o Torcilax, pronto. Porque não adianta, tem pessoas que é ignorante. Eu tomei uma lapada dessa. Ela falou, imagina, você tá falando besteira. Falou assim pra mim. Ah, sim. O... O paciente não nem discute, né? Eu fiquei curiosa a respeito disso mesmo. Então, eu acho também que nem o similar, ele não tem teste de bioequivalência. Aquele teste para saber se a composição que está lá é eficaz mesmo. Se a composição do medicamento que está lá, do sal que está lá, realmente tem aquele sal. Eles não têm o teste de bioequivalência, que nem os de referências e o genérico tem. Mas você vai falar isso para o paciente, ele fala, não, você está falando besteira. Eu tomei já uma lapada dessa, daí desse tempo para cá eu parei. Se a pessoa vem e me pede e nunca tomou, eu vou e indico. Ó, esse aqui é legal. Agora, se ela vem já direcionada, eu pego e entrego, ó, toma esse. O que ela tá pedindo, eu não mudo. Por quê? Porque você vai mudar, ela vai voltar e vai dar uma martelada na sua cabeça. Que nem ela falou. Ah, imagina, você tá louco, o teu tem um excelente laboratório. Então, assim, é difícil, né? Mas tem o psicológico. Eu acho que tem o laboratório, sim, que está relacionado com o sal que eles usam. Eu acho que tem tudo isso. Porque você pega um medicamento da Axê biosintética, funciona maravilha. Agora, que nem você pega um genérico de um laboratório que ele não é tão assim, você vê que o eficácia dele não é tão bom. Que nem o remédio que eu vendia, que eu botava uma confiança, que inclusive eu fiz até um trabalho com alguns pacientes lá na farmácia, era o cloridrato de metformina da Merck. Eu cheguei a dar para os pacientes, falar, ó, toma por 10 dias, eu tô te dando a caixa, não precisa comprar, eu te dou, e depois você me traz um relato para ver se sua glicose ficou bacana ou não. Por quê? Nós tínhamos lá, assim, o genérico, ele te dá mais rentabilidade financeira, na grana. E eu tinha uma dificuldade muito grande em trocar o glifage para o genérico. Eu falei, porra, impossível. E o glifage da América, a gente não tinha desconto nenhum. E vendia muito. Eu falei, porra, não dá, tem que dar uma mudada nisso, senão não vai dar certo. Aí eu peguei o metformina da Merck, porque a Merck faz o Clean da OAZ, faz o Clean Far, então tem um laboratório de ponta, a Merck. Eu peguei o GL e dei para 3 pacientes meus lá. Falei, ó, leva, não toma o glifage, toma esse e faz o testinho, que eles tinham um aparelhinho em casa. Deu resultado. Ele falou, olha, minha glicose ficou bacana com esse remédio aqui. O que ele fez? Ele passou a não comprar o glifage e passou a comprar o genérico comigo. Mas eu tive que dar. Eu tive que bancar a caixa. Aí, porque eu não cheguei a usar o metformina da Medley, que era muito mais caro, e Medley, nossa senhora, né? Os médicos idolatram Medley. O paciente também, ele chega e fala, não, Medley. Ah, besteira. Então, não deu certo. Só que, assim, não é em todos os casos que dá para fazer isso, né? Fica complicado. Então, eu acho que quando você pergunta, o médico lhe disse que essa medicação traria, faz efeito, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então, esse aí é o feeling do farmacêutico. Aí, continuando a entrevista, né? Ó, a primeira coisa que eu preciso saber é sobre os medicamentos que você está usando. Muitas pessoas compram seus remédios em mais de uma farmácia, por isso não consigo saber todos os remédios, deixa errado ali, que os pacientes estão tomando. Você já tomou Nefazodona Cezone antes, que é para rinite, né? Ela falou, já estou tomando há alguns meses. A senhora tem receita para outros remédios? Tem uma para o remédio corticosteroide nasal. Alguma outra? Não, só esses. Aí
aqui, ó. E a amostra fornecida pelos médicos ou remédios que a senhora ocasionalmente pode emprestar de algum amigo ou familiar? Não, nenhum desses. Ok. Eu preciso saber também sobre outros remédios não receitados pelos médicos que a senhora toma, por exemplo, quando está com dor de cabeça ou gripe. E também as vitaminas, se for o caso. Às vezes tomo Tilenol para dores de cabeça. E para alergia, a senhora toma algum medicamento? Algum remédio não receitado? Benadryl, difenidramina e Afrin Spray. São medicamentos que, né, usamos como peguei como exemplo aí, né? Montei. Então, assim, você pergunta em cima disso, aí você vai fazendo o levantamento, né? Aí, agora já sei quais são os remédios, preciso saber como a senhora os toma, né? Todos os comprimidos na Flanena, 2 vezes ao dia, o Nasacorte está receitado 2 vezes ao dia em cada narina, mas eu só uso quando eu estou realmente com problemas de respiração. Tomo o Benadryl à noite, todos os dias, e o Afrin umas 2 vezes ao dia. Tilenol tomo mais ou menos uma vez por mês. Aquele tomo, eu acabei abreviando e esquecendo do O. Então, você vai perguntar assim, ó, quanto ao Benadryl do Afrin, a senhora usa quanto, né? Ó, 8 ml de Benadryl, 2 doses de Afrin em cada narina, 2 vezes ao dia. Todos os dias? Todos os dias. Há quanto tempo? Alguns meses. Então, assim, ela está usando o Afrin há alguns meses, todo dia, 2 vezes ao dia, então ela já se tornou dependente do Afrin. Então, já está aí. E o Benadryl também, ela já está dependente do antialérgico. Então, ela já está com muito cortisona no corpo. Já não vai ser bom, já vai ser prejudicial. Então, olha, muitas pessoas acham difícil tomar os remédios exatamente como foram receitados. A senhora, às vezes, esquece de tomar o Serzone ou o Nasacorte. Eu nunca esqueço o Serzone. Deixo sempre separado com o meu café da manhã e meu jantar. O Nasacorte só tomo quando estou com muito congestionada. Então, aí, o Nasacorte... Olha só a situação dela... Do exemplo. O Nasacorte ela só usa quando ela está muito congestionada. Só que o Afrin ela usa todo dia, 2 vezes por dia. Então, assim, o Afrin não está dando resultado, mas ela continua usando todo dia, 2 vezes por dia. E quando ela entope, ela usa o Nasacorte. Que esse Nasacorte deve ser igual ao Buzonide, que é igual o Noex. Que deve ser um similar. Provavelmente é um similar. Aí tá aqui, ó. Por que a senhora toma os Nasacorte só quando está com o nariz congestionado? O médico farmacêutico orienta assim. Não, a orientação é para usar todos os dias, mas eu não acho que ele funcione. Tenho a impressão que ele nunca fez efeito para mim. Entendo. Parece que o Nasacorte está ajudando muito. Não está ajudando muito. Não é. E o Serzone, como tem funcionado? Estou tomando há 3 meses e tem ajustado bastante. Eu chorava muito e me sentia péssima com o Serzone, o efeito colateral. Isso melhorou. Ele causa algum efeito desagradável? Não que eu tenha percebido. Nenhuma dor de cabeça, dor de estômago, sonolência? Não. Uma última pergunta sobre seus remédios. Onde eles ficam guardados? No criado mudo, no meu quarto. Então, assim, na verdade, o antialérgico ele dá muito sono. Às vezes ele dá dor de cabeça, depende da reação do organismo, né? E para finalizar, né, bem, agora preciso um pouco dos problemas médicos, ele vai falando, né? Existe alguma coisa que está incomodando para a qual a senhora não consultou o médico? Eu tenho dificuldade para dormir, mas o Benadryl parece ajudar, então. É um antialérgico, já dá sono. Como está a sua depressão e suas alergias ultimamente? Melhorando, piorando, sem alteração. A depressão melhorou muito com o Serzone. Voltei a trabalhar, mas as alergias estão me matando. Ao que a senhora é alérgica? Quase tudo. Cachorro, gato, pó, grama, pólen. Então, assim, ela já tem uma alergia crônica, né? Aí, onde se localiza o sintoma? Principalmente no nariz. Quais são os sintomas? Ali, me sinto congestionado, tenho dificuldade de respirar.
Então, assim, ela tem um quadro crônico de alergia. Você vai fazendo toda essa pesquisa, essa entrevista, eu não vou continuar muito aqui, porque senão vai ficar cansativo, né? Aí ela está dizendo, ó, quando toma café, o refrigerante, tipo de cola, guaraná. Então, você vai perguntando, ó. Aí está aqui, com frequência realiza atividade física, ó, diariamente caminho cerca de meia hora com o meu marido após o jantar, assim vai indo, né? Aí está aqui, ó, o estado da situação, ó. Elaborado a partir do histórico farmacoterapêutico que nós vimos agora anteriormente, né, ó, para que, ó, avaliar a farmacoterapia do doente, visualizar o panorama global do estado de saúde do doente e expor um caso numa sessão clínica. Aí tá ali, ó, estudo, ó, indicação do medicamento, ação farmacológica, mecanismo objetivo terapêutico do medicamento, dose, dosagem e frequência, a posturologia do medicamento. Porque caso você vá substituir normas correto uso e administração, efeitos adversos, aspectos que possam comprometer a efetividade e a segurança dos medicamentos e educação para a saúde sobre o medicamento. Então, você vai avaliar tudo isso na hora de você fazer a troca, né? E plano de segmento farmacoterapêutico. Ó, é elaborado e utilizado para ajudar o paciente a atingir um determinado objetivo terapêutico. Pode ser considerado o produto da atenção farmacêutica. Processo concreto para otimizar a saúde e o bem-estar do paciente. Ali, ó. Aí você pega ali, ó, farmacêutico, mais o paciente, mais outros profissionais. No caso é médico, psicóloga, enfermeiro, determinar os resultados desejáveis e informar o paciente. Custos, os RAMs e monitoração. Esses RAMs é a relação, né, dos medicamentos, né? E a concordância do paciente, se o paciente concorda ou não para fazer esse trabalho, né? E os objetivos farmacoterapêuticos. O que nós temos que considerar? Objetivos do paciente, ó, reais, diferentes do médico ou farmacêutico, ó, objetivos do médico. Deve ser assim, ó, possíveis, mensuráveis, consistentes com a responsabilidade profissional do farmacêutico. Então, esse é o objetivo, né? Você tem que ter a responsabilidade profissional, né? E estabelecer as prioridades. Problemas agudos, graves, percepção do paciente sobre a gravidade e urgência dos problemas, potencial para corrigir o problema e adequação em o farmacêutico abordar o problema. Que nem percepção do paciente sobre a gravidade e urgência dos problemas. É muito grave porque ele está mais de meses usando Afrin e tomando o antialérgico noturno. E também tomando medicamento para antidepressão. Antidepressão, o antidepressivo, ele vai ter que tomar, porque se ele tem um quadro de depressão, ele tem que tomar. Agora, o Afrin e o antialérgico, mais de 10 dias, 15 dias, já não é eficaz, né? Ele já não é compatível, né? Porque é muito tempo, né? Para você usar um antihistamínico. Isso aí já é prejudicial à saúde, né? Então, você já tem que ter as prioridades ali, né? Resolver os problemas. E ali você estabelece, né? A prioridade 1, 2 e 3. Ó. 1, problema agudo e grave. 2, problemas agudos, mas não graves. 3, problemas graves, mas não agudos. Ele é grave, mas não é agudo, né? E ele é, assim, um problema agudo, que dá de um momento e depois passa, mas não tem gravidade, né? E a percepção do paciente é considerada em problemas de prioridade 2 e 3. Que nem a rinite dele é aguda, mas não é grave, é uma rinite só quando ele está numa situação que tem pó, ou cheiro, produto de limpeza, aí ataca a rinite. Quando não, não ataca. Então, assim,
é um agudo, não é crônico, mas não é grave. E problemas graves, mas não agudos. Aquele assim, que ele tem uma rinite constante. Ah, mas não é agudo. Não, já está se tornando crônica, mas é grave porque ele tem constante essa rinite. Todo momento, principalmente quando não chove. Tempo seco, ele fica com a rinite atacada direto. Então, ele se torna um problema grave. Então, é uma prioridade 3. Então, aí você estabelece isso aí. Isso é você que próprio que estabelece essas situações, né? E elabora um plano. Aí você elabora um plano de tratamento. Ó. Considerar todas as opções possíveis. Ó. Avaliar as opções em conjunto com o paciente e outros profissionais e selecionar a melhor opção. Aí você elabora um plano, vê a medicação que você vai poder trocar. Você fala, olha, não usa mais Ofrin, não. Ó. Tenta usar esse aqui, ó, um Buzonide. Mas ele é um corticoide também, mas às vezes você usando ele por uma semana, ele vai resolver. Que nem tem pacientes que usam Nelsoro todo dia. Tem pacientes que falam, nossa, se eu não pingar... Só que aí precisa ver. Ah, tá, mas por que top? Você tá gripado? Não. Então você tem algum problema. Porque é impossível. Você, deitou e entupiu. Mas você não tá gripado, não tem secreção. Então você deve ter o quê? Ou uma carne esponjosa ou um desvio de septo. Por isso que entope. Então tem que ver qual o problema que se tem. Procura um otorrino. Vê o problema que você tem. Por quê? Seu nariz só entope quando você deita. Quando você está andando de pé, sentado, ele não entope. Então, assim, é complicado, porque o desvio de septo ele é mais agravante quando a pessoa deita. Às vezes, quando ela está de pé, está andando, caminhando, ele não dá o entupimento, só entope à noite. Por isso que eles usam a medicação à noite. Então, esses produtos, esses medicamentos acabam se tornando viciantes. A pessoa acaba viciando na medicação. Se torna bem complexo o negócio, né? Então, aí você tenta resolver. E os tipos de intervenções que você vai poder programar, vai poder planejar, né? Ó, sem alteração da farmacoterapia. Você não vai alterar a medicação, né? Você vai ter o quê? Medidas educativas. Você vai direcionar, você vai educar a forma de usar. Ó, terapia não medicamentosa. Você vai usar outras terapias, tipo assim, quando o tempo está muito seco, coloca um balde d'água com uma toalha, ou coloca um purificador de ar. Então, é uma terapia que você não usa medicamento. Ou encaminhamento ao médico, como eu falei, ó, procura um otorrino, vê o porquê todo esse tempo com Afrin, com antialérgico noturno, vê o que você tem para você poder mudar essa farmacoterapia sua, que isso aí não está correto, não vai te fazer bem. Ou você pode chegar e também colocar uma alteração farmacoterapêutica, que nem às vezes na farmácia a gente orienta o paciente a fazer alguns usos caseiros. De vez você mudar, né, a medicação, a gente faz assim, sem alteração farmacoterapêutica, né? A gente fala para além do tratamento que ele está fazendo, usar algumas coisas terapêuticas, né? Tipo assim, chá, umidificador de ar, lavar a cortina, tirar tapete. Então a gente orienta assim, né? Ou a gente usa a alteração da farmacoterapia. Iniciar, suspender ou trocar um medicamento. Às vezes eu troco medicamento. Fala, ó, usa esse aqui, vê se dá resultado, depois, semana que vem, você passa aqui e me fala. A gente às vezes substitui. Ó, alterar a posologia, dose, intervalo de dose. Eu pingo só à noite. Toda noite, fala, então, procura pingar uma noite sim, uma noite não, vê como dá o resultado. Aí depois você vai pingar uma noite sim, 2 não. Ali, ó, alterar posologia, ó, dose, intervalo de dose ou forma farmacêutica. Ou não fazer nada. Fala, olha, infelizmente não posso fazer nada, que você já usou tudo, você já está num assim bem atacado, numa crise bem crônico,
Então, assim, o ideal é procurar um médico. Então, a gente faz isso também. Por quê? Você quer fazer o tratamento, você quer orientar, dar assistência farmacêutica, tudo bem, legal. Mas você não pode comprometer o seu CRF. Você tem seus limites. Porque a corda estoura para o lado mais fraco. Então, assim, o paciente é daquela seguinte maneira: enquanto você está ajudando, você serve. A partir do momento que você fez uma intercorrência que você prejudicou ele, você não serve. Você fez errado. Você não tinha que fazer. Então, tem essa 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, você faz tudo isso aí que nós passamos agora aí, a gente tem que fazer, mas desde que nós protegemos o nosso CRF. Você não vai poder, assim, numa conduta que você tome, você acaba perdendo seu diploma de 10 anos, comprometendo a sua carreira profissional, comprometendo a sua faculdade, nem a pau. Fala, ó, meu amigo, infelizmente não dá. Não, mas tenta dar um jeito. Puta, não tem jeito, cara. Por quê? Porque não dá. Por quê? Senão você compromete o seu diploma para beneficiar o cliente. Não, pelo contrário. Se não dá, não dá, meu. Por quê? Eu não vou perder meu diploma por causa de uma atitude para mim te favorecer e eu ser prejudicado. Não. Sinto muito, não dá. Então você tem que ter esse pensamento também. Porque o paciente ele vem com aquele papo mole, piriri, coitadinho, tal, para tentar se favorecer. Só que dependendo da conduta que a gente usa, a gente pode dançar. Principalmente com medicamentos que você precisa ter o controle da receita. Ele vem com aquela receitinha vencida, ou ele vem com uma apresentação, ele quer outra, ou a quantidade de comprimido, ele quer uma quantidade maior. Então, assim, você fala, olha, não dá. Pulso firme, fala, não dá, não dá. Porque senão depois sobra. E as considerações finais para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, ó. Estabelecer estratégia para medir o sucesso dos objetivos definidos, rever o plano com o paciente e garantir a compreensão do paciente em relação ao plano e sua aplicação na rotina diária, o que eu acabei de falar, né? Garantir o que? A compreensão do paciente. Ele tem que compreender que você tem limites, que o que você fez foi dentro dos seus limites, dentro do seu conhecimento. Você não pode fazer mais do que isso. Deu para fazer, você faz. Não deu, eu falo, infelizmente não consigo, não é minha alçada, não tenho esse poder. Passa a bola para frente. Para você não comprometer o seu diploma. Porque enquanto você é balconista ou atendente, é uma situação. Qualquer problema, está o farmacêutico lá e está o gestor lá. A partir do momento que você é o farmacêutico, vai tudo em cima de você. Por isso que no CRF você coloca lá, termo de responsabilidade de assistência farmacêutica. Você vai estar presente na farmácia de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. Então, você coloca lá, termo de responsabilidade farmacêutica. Então, você assina um termo, né? Você preenche um formulário de responsabilidade farmacêutica, de prestação de serviço farmacêutico. Então, você está assumindo a responsabilidade. Então, você tem que ficar de olho e esperto. Por quê? É você que vai responder. Ah, mas foi o atendente que falou. Mas não interessa, você é o farmacêutico responsável. Pode ver que quando o CRF encosta lá na farmácia, vocês que trabalham na farmácia, pode ver que a fiscal pergunta, você faz treinamento com os seus funcionários? Ela pergunta para o farmacêutico. Não sei se vocês já presenciaram, ou não sei se vocês fazem algum treinamento, o pessoal que trabalha em farmácia aí, faz algum treinamento com o farmacêutico ou com o gestor. Vocês fazem algum treinamento? Ou nunca fizeram?
Eu não trabalho em farmácia. Ah, tá. Então. O computador está... Oi, não entendi. Eu, na minha, faz sim. Então, para mim é o tempo todo. Então, opa. Então, o que acontece? Quando você faz esse treinamento, isso aí, não é que você está fazendo por fazer. Você está fazendo com um intuito. Isso aí tem uma finalidade. Então, e o CRF cobra isso aí do farmacêutico responsável ou do gestor. A fiscal chega e fala, você faz treinamento periódico com os seus funcionários, você faz reuniões, o CRF pergunta. E ele coloca no prontuário ali, ele tem um prontuário, um questionário que eles respondem, se faz aferição de pressão, se faz teste de diabetes, se coloca brinco. Então tem esse questionário. Eles colocam lá, faz treinamento periódico com seus funcionários. Então, isso aí... Por isso que, se você, seu balconista, fizer algum erro, sobra para você. Por quê? Porque você é o responsável e você deu treinamento para os seus funcionários. Então, o que acontece? Eles estão treinados. Deu um erro, a responsabilidade é sua. Por quê? Você não treinou eles? Ah, eu não dava treinamento, pedi pra... Então, meu amigo, você que vai responder. Você pode ver que a grande maioria dos farmacêuticos nessas redes, eles são muito chatos. Eles ficam em cima, eles controlam, eles olham, o gestor principalmente, está sempre ali em cima. Por quê? Porque sabe que se der um deslize, vai sobrar. Vai ter uma ação aí, ou da vigilância, ou do CRF. Então, no caso, o farmacêutico acaba sobrando para ele. Inclusive, não sei se eu já comentei com vocês, dependendo de uma situação que você tiver numa farmácia, ou numa farmácia de manipulação, você começar a vender muito medicamento controlado, sem receita, ou medicamento para moderador de apetite, que a gente fala as anfetaminas, que o pessoal toma para emagrecer, que é o Finproporex, anfepramona, o Dualide, Desobese, que são anfetaminas, você pode responder por tráfico de entorpecentes perante a Polícia Civil. Por quê? Você é farmacêutico. Você tem habilidade, você sabe o uso da medicação, você sabe para que serve, e você sabe que não pode vender sem a devida legislação. Você responde por tráfico de entorpecentes. Você responde criminalmente. Por isso que tem que tomar muito cuidado, por isso que tem aquele controle do SNGPC, sistema de... o SGNPC, Sistema de Gerenciamento Nacional de Produtos Controlados, que é um sistema que você manda lá para a Anvisa, aí ela avalia e manda de novo o retorno para você se tem algum problema ou não. Então, eles criaram esse sistema para fiscalizar todas as farmácias. Porque a vigilância, a Anvisa, ela foi esperta, né? Ela falou, bom, nós temos aproximadamente, a nível de Brasil, 380 mil farmácias. Isso eram os dados há 5 anos atrás, né? Não sei se aumentou, se diminuiu, né? Aí a Anvisa que controlava tudo isso aí. Aí o que ela fez? Ela falou, bom, não vou conseguir controlar todas essas farmácias. Não tem tanto que tinha muita farmácia que vendia remédio controlado sem receita. Os caras conseguiam fazer uns nó. Não vou conseguir controlar todas essas farmácias. Então é mais fácil controlar as distribuidoras. Porque você pega a nível de Brasil, deve ter 20 distribuidoras. Muito mais que isso, não sei se tem 20, 30 que tenha. Muito mais fácil eu controlar 20 do que eu controlar 300 mil farmácias. Então ele passou a controlar a distribuidora. Então, quando a distribuidora vende para você, a distribuidora já manda a nota para a Anvisa, que vendeu tais medicamentos controlados para você. Aí a Anvisa foi e lançou esse sistema de gerenciamento de produtos controlados. Você cadastra na Anvisa e você manda, dá a entrada da nota
Aí você vai dar a entrada do medicamento, o lote dele, a validade. Aí quando você vende, você vai, lança a nota lá, a receita lá, dá baixa do sistema através do lote, e uma vez por semana você tem que mandar para eles. Então eles controlam. Então é assim, a distribuidora mandou, ele comprou 10 Gardenal. Tá, beleza. Aí naquela semana, você não manda nenhum movimento, você manda sem movimentação, os 10 Gardenal continua lá. Aí passa outra semana, a distribuidora vai e manda para a Anvisa, comprou mais 10 Gardenal. Ela falou, opa, ele comprou mais 10? Ué, mas ele não vendeu os 10 que ele tem? Por que ele comprou mais 10? Ele quer um estoque de 20? É aí onde ela bate. Aí você vai ter que mandar para eles aquela entrada que você comprou mais 10. Aí você fala, não vou mandar. Por quê? Não, porque como eu comprei 10 e eu vendi 10, teoricamente a Anvisa lá vai ver que eu continuo com 10. Porque eu não vou dar entrada nessa nota. Aí se vier uma fiscalização da Anvisa, fala, tem a nota fiscal? Tenho aqui, comprei 10, tenho 10 na prateleira. Só que os outros 10 que ele comprou anteriormente, ele vendeu sem receita. Então antes dava para fazer isso, agora não dá mais. Na hora que ele bater lá, a distribuidora vai falar, fulano de tal comprou 20, viu? Aí ele fala, mas ele comprou 20, mas ele não deu saída nada. Aí já começa a dar suspeita. Aí quando não, o que a Anvisa faz? Ela vai vir, ela vai bater de lá para a vigilância sanitária do local. Aí a vigilância vai lá na farmácia. A Anvisa, ela está conectada às vigilâncias sanitárias das cidades. Ele manda para a vigilância. Aí a vigilância vai lá e bate, quero ver o sistema. No entanto, quando a fiscal do conselho chega para visitar a farmácia, pede o número do SGNPC. Ela pede lá. Ela fala, deixa eu ver o número do gerenciamento de controlados. Eu tenho que entrar lá na Anvisa, abrir o sistema e mostrar lá. Ela vê um número lá. Tá esse número. Deixa eu ver a sua última movimentação. Aí eu clico no sistema e abro lá. Fernanda, é a fiscal que me visitou. Tá aqui, última movimentação. Tá. Beleza, tá dentro. Tá, você fez a semana passada. Tranquilo. E nós temos que mandar uma vez por semana, você tem que mandar. A cada 7 dias você tem que mandar a movimentação. Mesmo que você não movimentou nada, você tem que mandar o arquivo sem movimentação. Então é bem assim, complicado. Por isso que e outra, é o seu nome que fica registrado lá. Que nem se você bater lá na farmácia onde eu tô e puxar a Anvisa, tá lá, farmacêutico responsável técnico. Silvio, CRF 18282. Tá meu nome lá na Brasília. Tanto quando eu sair da farmácia, eu tenho que dar baixa lá na Anvisa, porque se o outro farmacêutico entrar, ele que tem que se cadastrar lá. Então, assim, é bem complicado. Então, a gente responde. Parece ser assim, uma coisa assim, mas tudo que vem de fiscalização, eu já estou antecipando para vocês, como vocês vão se formar, vocês vão estar tendo ciência disso. Porque às vezes você está na farmácia e não sabe algumas normas que o farmacêutico tem. Você vê o farmacêutico lá fazendo alguma coisa, outros falam, puta, tranquilo, tal. Não é. É aquela parte, às vezes, é tranquila, coça pra caramba, às vezes não faz muita coisa. Mas a grande documentação é você que põe seu nome lá. Vigilância sanitária, você vai como responsável técnico. Anvisa, você vai como responsável técnico. CRF, você vai como responsável técnico. Conselho Federal de Farmácia, seu nome está lá também como responsável técnico. Então, assim, tudo que acontecer dentro do ambiente que você está da farmácia, tanto farmácia hospitalar, drogaria, farmácia de manipulação, farmácia de produtos naturais, qualquer confusão, qualquer problema que der, responsabilidade é sua. Você que vai assumir. Mas foi o fulano e tal. Você é o farmacêutico responsável. Você tinha que orientar ele, você tinha que instruir ele, você tinha que dar curso para ele, você tinha que qualificar ele. Mas ele é atendente, é um balconista. Não interessa, ele é um funcionário da sua equipe, da farmácia que você é responsável.
Então, você tem que deixar seu funcionário preparado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que sobra nas nossas costas para ganhar um piso de R$ 4.200. Aí, mais os benefícios, dá R$ 5.000 por mês. 5,5. Um gerente de uma rede, 7 pau. 7 mil já é um bom salário, né? Só que, assim, a dor de cabeça é grande. Mas é R$ 7.000, né? Num país que nós temos um salário mínimo de 1.045, tá ótimo R$ 7.000, né? Mas, assim, é o famoso gosto, né? A gente faz a faculdade de farmácia porque a gente gosta, não pelo dinheiro, porque a grana não é uma grana assim, não, é porque a gente gosta, né? Porque se fosse pelo salário, não faria, né? Muito pouco. Pela responsabilidade que a gente tem. Muita, né? Então, tá aqui, ó, considerações finais, aqui um quadrinho, ó, que você coloca aqui, ó. Planos de atuação, ó, data, folha, objetivo. Aqui, ó, objetivo relacionados. Aqui, ó, descrição e planejamento. Então, é isso aí. Então, acabamos essa parte. Encerramos o semestre. 10 para as 10. Hoje vocês vão ser liberados mais cedo, né? Concluímos, última aula. Semana que vem prova, qualquer problema, WhatsApp. Pessoal que tem que entregar o relatório de estágio, estarei na faculdade hoje à noite, amanhã de manhã. Aí a gente se vê. E provavelmente, o pessoal de quinto semestre, não sei se vai ter mais aula comigo, acredito eu, se tudo der certo, vou ter só os estágios comigo, se eu continuar como supervisor de estágio, né? Se a faculdade não mudar. E aí eu tenho o pessoal do primeiro ano, né? Então, provavelmente, o primeiro ano possa ter alguma aula comigo. Vocês têm algumas ciências morfo para fazer ainda? Qual que vocês fizeram esse semestre? Pessoal do primeiro. Tem o pessoal do primeiro aí, né? Ou não? Tem, professor. Vocês fizeram qual ciências morfo? Endócrino, renal. Endócrino renal comigo, né? Digestório, endócrino renal e qual mais? Só? Então, provavelmente, vocês têm ainda ciências morfo do sistema tegumentar, locomotor, reprodutor, nervoso, cardiorrespiratório e ciências morfo do sistema imunemato. Então, tem mais 3 ciências morfo. Então, provavelmente pode ser comigo, ou pode ser com outro professor. Aí vamos ver a escala que a faculdade faz, né? Aí, com certeza, acredito que o próximo semestre ou o outro, vocês possam até ter aula comigo novamente nas ciências morfo, né? Então, assim, hoje eu vou liberar vocês aí, que nós acabamos o conteúdo. Boa semana para vocês, boa prova. Foi um prazer dar aula para vocês. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Tentei dar o meu máximo aí. Tentei passar o pouco que eu sei. Espero que vocês absorveram bem. Ou, pelo menos, conseguiram aprender alguma coisa, né? Espero que minhas aulas foram satisfatórias para vocês. E desculpa de alguma coisa, por alguma falha, algum erro, alguma intercorrência, né? E é isso aí. E, se Deus quiser, espero vocês no próximo semestre. Vamos torcer para a gente estar junto novamente, né? E dar continuidade no curso de farmácia. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, obrigada, viu? Obrigada por tudo, pela paciência. Tá acabando, graças a Deus é férias. Tá acabando, Cássia, com certeza. Obrigadão. Obrigada, professor. Gisele, muito obrigado também. Muito bom esse tempo aí, a gente junto. Boa. Vamos ver se torcer para a gente continuar juntos aí. É isso aí. Então, muito obrigado. Boa semana para vocês e boa prova. Igualmente. Tchau, Obrigada, professor. Deus abençoe grandemente. E continua sendo assim.